Olá, pessoal. Começaremos agora um estudo de teoria dos números e começaremos com alguns conceitos básicos, que são os axiomas, que dão propriedades aos números inteiros, e a partir desse nós demonstraremos algumas propriedades que dará continuidade a alguns teoremas de teoria dos números, né? Então vamos começar. E aqui a gente considera o conjunto dos números naturais, representado por esse símbolo que é um n, como sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? A gente considera sem o zero. Aí nós temos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto o qual a gente vai trabalhar, que é formado por todos os inteiros negativos, menos 3, menos 2, menos um. É formado pelo zero, que é um número nulo, e formado pelos naturais, é a união de todos. Os inteiros negativo, positivo e o zero. A operação da soma, que ela é definida como uma operação que sai dos números naturais, z cartesiano z, e pega um par ordenado AB e eleva na soma, soma de A mais B, sobre z, né, definida em z, ela satisfaz algumas condições, que são chamadas de axiomas. Axiomas porque nós não vamos demonstrar, né? A gente toma como verdade. Nesse contexto, a gente não demonstra. Aí a primeira condição é a associatividade. Ela pega A mais B mais C, diz que é igual a A mais B mais C. O que essa propriedade diz? Ela diz que tanto faz você somar A com o resultado de B mais C, como você somar o resultado de A mais B com C, né? Tanto faz fazer essa soma nessa ordem. Aí a gente tem o segundo axioma, que é a comutatividade, que diz que A mais B é igual a B mais A. Então a gente pode comutar a soma com números inteiros. Tanto faz você somar A mais B como B mais A, o resultado é o mesmo. A gente tem a condição 3, o axioma 3, a existência do elemento neutro para a adição. Diz o que? Existe um único elemento chamado zero, que é o zero que a gente conhece da soma, e indicado por zero, né? O zero do jeito que a gente conhece. Tal que quando você soma qualquer número mais esse zero, né? Além dele comutar, ele dá o próprio número, né? Que é o zero que a gente conhece. Zero mais qualquer número é o próprio número. O zero ele é neutro na soma dos números inteiros. Aí a gente tem a quarta e última condição da soma, que é a existência do inverso aditivo. Diz que dado um inteiro A qualquer, existe um único elemento, que é o inverso aditivo de A, indicado por menos A, tal que sempre que você soma A com o seu inverso, vai resultar no elemento neutro, né? E acontece o contrário, né? Pela comutatividade, se você somar o seu inverso com o próprio número, resulta no elemento neutro. Aí a gente tem agora a operação produto, a multiplicação, a gente indica por um pontinho. Esse pontinho, ele pega um par ordenado de inteiros, AB, dois números inteiros, e leva em A vezes B, né? E essa propriedade, ela é definida em Z, ela satisfaz algumas condições que a gente vai ver. A primeira condição é a associatividade, a mesma que a gente viu para a soma, só que com a multiplicação, é A que multiplica B vezes C, é igual a A vezes B, que multiplica C. É a mesma ideia, muda só a operação. Tanto faz você multiplicar A pelo resultado de B com C, como você multiplicar o resultado de A por B por C. A gente tem também a comutatividade, a multiplicação, que tanto faz você multiplicar A por B,
como fazer B por A. A vezes B é igual a B vezes A. A gente tem o axioma 3. A gente está construindo os números inteiros, né? A existência de um elemento neutro para multiplicação. Existe um único elemento chamado 1, numeral 1, né? 1 é indicado dessa forma, como a gente conhece o 1, tal que quando você multiplica um número inteiro por ele, tem que dar o próprio número inteiro. Então ele é o elemento neutro da multiplicação. Do mesmo jeito que o elemento neutro da soma é o zero, que a gente acabou de ver, o elemento neutro da multiplicação é 1. E, obviamente, se a gente fizer 1 vezes A, tem que dar o próprio A pela condição da comutatividade aqui, ó. Certo? Olha só. Diferente do que a gente viu para os números, para a soma dos números inteiros, a gente tinha que existe sempre o inverso aditivo. Para a multiplicação, a gente não considera que existe o inverso multiplicativo, porque o inverso multiplicativo não é inteiro, né? Não é inteiro. Então a gente não considera que existe esse inverso para todo número. Então a propriedade 4, ela nos dá uma relação entre a soma e a multiplicação. Que ele diz o quê? Que a multiplicação é distributiva em relação à soma, ou seja, em relação à adição. Ou seja, se você tiver um número que multiplica uma soma, então esse número vai multiplicar a primeira parcela da soma e somar com a multiplicação desse número com a segunda parcela da soma. É a distributiva. A que multiplica B mais C é A vezes B mais A vezes C. Nosso último axioma da multiplicação, né? E último axioma das operações de soma e multiplicação. A gente tem a lei do cancelamento para a multiplicação. Diz o quê? Que dado A, B e C números inteiros com A diferente de zero, se você tiver A vezes B igual a A vezes C, então isso aqui implica que B é igual a C, certo? Isso aqui implica que B é igual a C, então você pode cancelar o A com o A. Pronto. Aí nós temos agora a nossa primeira proposição, né? Nossa proposição, ela nos dá mais propriedades sobre os números inteiros, né? Algumas coisas a gente já conhece e outras coisas a gente vai conhecer sobre aquilo que vale para os números inteiros. A primeira coisa é que, dados A, B e C, a proposição diz, quaisquer. Então, quando você multiplica um número inteiro por zero, o resultado é sempre zero. Isso não é axioma nesse nosso contexto. A gente vai demonstrar isso. A vezes zero é sempre zero. É aquela história, todo número multiplicado por zero é zero, né? O zero ele anula na multiplicação. Aí o item 2, né? Aí situação 2. Se A mais B é igual a A mais C, então B é igual a C. Ou seja, você pode cancelar esses dois A e B fica sendo igual a C. É a lei do cancelamento, mas para a soma. E nesse caso, o A ele não precisa ser diferente de zero. Esse A ele é qualquer. É para a soma. Isso vale para a multiplicação, como a gente acabou de ver, se o A for diferente de zero. Para a soma, o A pode ser qualquer. Aí o item 3 diz: se A vezes B é igual a zero, ou seja, você tem uma multiplicação de dois números e o resultado é zero, então um deles é zero ou o outro é zero, né? Ou os dois podem ser zero. Zero vezes zero, zero, né? Ou um é zero, ou o outro é zero. Uma outra maneira de se dizer isso você não consegue ter dois números diferentes de zero cuja multiplicação seja zero, né? Se você tem dois números e a multiplicação é zero, um desses dois, pelo menos um, tem que ser zero. A gente vamos verificar essas condições, essas propriedades. Então vamos verificar a primeira. A primeira diz que A vezes zero é igual ao próprio zero. Existem várias maneiras de se verificar isso, né? Vou fazer uma que eu acho mais clara. A vezes zero, vamos lá, é igual a quê?
A ideia é a gente usar as propriedades que a gente conhece, os axiomas que a gente conhece, para verificar isso. Então eu posso somar zero que não interfere em nada. A vezes zero mais zero. Somei zero não interfere em nada, porque zero na soma é neutro. Mas por outro lado, zero é igual a qualquer número, vou pegar aqui um x, mais o seu inverso. Qualquer um, qualquer número mais o seu inverso. Em particular, eu posso escrever zero como? A vezes zero, vou escrever zero como sendo a vezes zero mais o seu inverso. Menos a vezes zero mais o seu inverso. Isso aqui é zero. No inverso mesmo, para ficar bem escrito, sim, menos a vezes zero, com dois parênteses, porque o menos está no número inteiro. Isso aqui é um número só, a vezes zero. Eu não sei quem é, eu vou verificar que ele é igual a zero. Então vamos lá, né? Esse mais esse aqui, por axioma, é zero. E o zero está aqui e o zero é neutro. Então eu não somei nada, somei zero. Agora eu uso a distributiva. A distributiva diz o quê? Diz que A vezes B mais C é igual a AB mais AC. Vou usar a distributiva aqui, ó. Então, usando a distributiva, eu coloco o A em evidência e a gente fica zero mais zero dentro do parênteses, mais o que sobrou, vezes B. Aí agora, zero mais zero dá quanto? Axioma, zero é neutro na soma. Então, zero mais qualquer número, vou botar aqui mais x, eps, zero mais qualquer número é o próprio número. Então, eu estou usando isso aqui, ó. Zero mais zero só pode ser zero, porque o zero é neutro, vezes zero. Mais, menos, a vezes b. Ora, esse número aqui e esse aqui, eles são inverso. Como é que eu sei que eles são inversos, né? Porque é um número. Eita, b não, desculpa. Não é b não, é zero. Delete, zero. Pronto, B não. Tem B aqui não. Ó, esse número aqui e esse são iguais, só que esse aqui tem um sinal de menos. Então esse com esse aqui com sinal de menos, eles são inverso. Então eu estou somando um número com o seu inverso. Um número com o seu inverso só pode ser o zero, né? Então A vezes zero é o próprio zero. Essa é uma das maneiras de verificar. Eu acho que é a mais simples e mais clara. Então vamos fazer essa 2. Essa de cima eu usei associatividade aqui, aí acabei não dividindo a parte em associatividade, mas a gente usa que nem sente, nem percebe que está usando. Nessa 2 eu vou detalhar a questão da associatividade. Diz o quê? Diz que A mais B é igual a mais C, então isso implica que B é igual a C, né? Uma maneira de fazer é você somar menos A dos dois lados, mas esse método de somar menos A dos dois lados não foi falado, né? Não foi dito. Então, o objetivo é a gente mostrar que B é igual a C. Veja só, B, vou fazer de azul. B, tenho que chegar que B é igual a C. B é igual a quê? Mesma estratégia, eu posso acrescentar um zero. E esse acrescentar o zero é somar um número com seu oposto aditivo. E para me favorecer, eu vou somar o quê? Menos A mais A. Isso aqui é zero. Mais B. Somei zero à esquerda de B. Não interferiu em nada. A igualdade permanece. Aí agora eu uso a associatividade, né? Então fica menos A mais B. Aí por hipótese, a gente usa a hipótese aqui. A hipótese é o quê? Que A mais B é igual a A mais C. Usando a hipótese, a gente vai ter o quê? Menos A mais A mais C. Aí a gente usa novamente associatividade, fica menos A mais C. Menos A mais A é zero, então só sobrou o C. Então B é igual a zero mais C. B é igual a C. Simples, né?
Aí vamos verificar agora a última, né? A C é a 3, o item 3. Diz que A vezes B é igual a zero, então implica que A é igual a zero, né? Pelo item um, né? Pelo item um a gente tem o quê? Que A vezes zero é zero. Lembrando que esse A aqui é qualquer número, não é exatamente esse mesmo A não, né? Qualquer número vezes zero é o próprio zero, né? Então, no lugar desse zero aqui, a gente pode substituir por A vezes zero. Nesse caso aqui, a gente pega como sendo o próprio A. Então, A vezes B é igual a zero, que é igual a vezes zero. Deixa eu escrever, ficar legal, ó. Pelo item um, A vezes zero é igual a zero, né? E por hipótese, e por hipótese, A vezes B é igual a zero. Daí, juntando os dois, A vezes B é igual a A vezes zero. É isso? Então a gente vai ter únicas duas soluções, né? A igual a zero é uma solução, né? Teremos duas situações. Teremos duas situações. A primeira, A igual a zero, vai dar tudo certo. A vezes B é igual a zero vezes B. Pelo item um, isso aqui é zero, tudo certo, porque A vezes B é zero. É isso? Aí na segunda situação, A é diferente de zero. Se A é diferente de zero, a gente vai ter que A vezes B igual a A vezes zero. A sendo diferente de zero, a gente tem a lei do cancelamento, né? A lei do corte para A diferente de zero. Então, isso aqui implica que, cancelando A com A, B é igual a zero. Então, ou A é zero, na primeira situação, ou B é zero. Se A for zero, satisfaz. Se A for diferente de zero, então o B tem que ser zero. Então, resumindo, A vezes B é igual a zero. Então, a gente mostra que A é zero ou B é zero. Na primeira condição, A é igual a zero. Aqui, A é igual a zero, né? Então, a gente satisfaz a primeira condição. Se caso A não for igual a zero, então B, né, tem que ser igual a zero para satisfazer, né? E além disso, a gente tem a condição em que tanto A quanto B é igual a zero, né? Porque zero vezes zero é igual a zero, né? Então, essa é uma das verificações. Existe outra forma de verificar isso, né? E tanto essas condições, essas propriedades, valem para os números inteiros, como também vale para os números reais, né? Reais que é uma coisa bem mais geral. E também vale para os números reais. Demonstrada algumas propriedades de outras formas e outras não. O objetivo de trabalhar em teoria dos números, os números inteiros ou os números naturais em alguns estudos é que eles satisfazem condições que os reais não satisfazem, porque o conjunto dos números inteiros é uma restrição, é um conjunto mais específico, né? E a gente vai ver que demonstrações como soma de números, como fórmulas que generalizam situações para números inteiros, é uma coisa particular dos números inteiros, né? Situações em que são números que a gente geralmente às vezes acha que só existem esses números, que são os inteiros, um 2 3 4 5 6, né? Mas existe os números reais que vai além disso. Então, na próxima a gente continua com a outra proposição. Até lá.